Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos trabalhando sobre os textos que informam, algum tipo de informações que nós precisamos buscar, sejam para o nosso dia a dia, seja para nós nos mantermos atualizados sobre alguma informação necessária. Então, sobre o que são aí sobre os textos informativos, vamos defini-los segundo o nosso livro. Os textos que informam novidades ou acontecimentos reais são chamados de notícias. Então, veja bem, notícia nos informam novidades ou acontecimentos reais, certo? Normalmente são publicados em jornais, revistas e sites, ou são transmitidos pela TV e pelo rádio. O título de uma notícia é chamado de manchete e serve para informar e resumir um assunto que será tratado. Então, a manchete é aquele título grande, o principal, que chama a atenção das pessoas sobre aquilo que vai ser lido. Ali já tem um resumo, uma frasezinha principal sobre o que será aquela notícia que a gente vai ler, ok? Continuando aqui, vamos falar agora sobre sinônimos no dicionário. Você sabe o que são sinônimos? Você já mexeu, já manipulou um dicionário com certeza. O dicionário é o quê? É um lugar onde um livro, né? Onde nós vamos buscar o que? O significado de uma palavra. E quando nós formos lá buscar o significado de uma palavra, nós encontramos o quê? Sinônimos, que são palavras que têm o mesmo significado, certo? Então, o nosso título aqui, sinônimos no dicionário, são palavras que têm o mesmo significado. Vamos fazer a leitura. Você é bonito ou é belo? Ou você é bonita ou é bela? Algumas palavras têm sentido parecido. Você pode, por exemplo, ir para a escola de automóvel ou de carro. Quando alguma coisa dá errado, você pode ficar chateado ou aborrecido. As palavras que têm significados semelhantes são chamadas sinônimos, certo? Então, quando eu falei lá que tem o mesmo significado, ou seja, tem significados semelhantes, parecidos. Quando eu estou escrevendo uma frase, eu vou falar algo, se eu substituir uma palavra pela outra por um sinônimo, eu não vou mudar o sentido da minha frase. Então, veja aqui, por exemplo, quando diz aqui, você é bonito ou é belo? Se eu perguntar para você, nossa, que bonita essa paisagem, ou este quadro, eu também posso falar, nossa, que belo este quadro. Eu mudei o significado da minha frase, o sentido. Eu estou elogiando aquele quadro, falando da beleza dele, não estou? Se eu falo que está bonito ou se eu falo que está belo, eu estou me referindo da mesma forma àquele quadro, ok? Um automóvel ou carro, eu também estou me referindo a meios de transporte terrestre aqui, né, também. O carro ou automóvel, nós costumamos usar mais a palavra carro, mas automóvel também é um sinônimo, certo, pessoal? Sobre isso que nós vimos agora, principalmente aqui, ó, o que está dentro deste box, dessa caixinha lilás, que está explicando o que são sinônimos, nós vamos à sessão mão na massa e praticar um pouquinho, certo? Então, olha lá. Neste exercício, vamos estudar os sinônimos com a ajuda do dicionário. Então, para este momento, você vai precisar de um dicionário, certo?
Você percebeu que na notícia estudada neste capítulo, algumas palavras estão com destaque em amarelo? Então, agora é o momento que você vai dar uma pausa no nosso vídeo, vai retomar o texto lá que nós lemos a notícia da menina Anitta e vai perceber lá, vai relembrar que tem algumas palavrinhas que estão destacadas, estão grifadas com um amarelo. Sobre essas palavrinhas, você vai o quê? Pesquisar no dicionário e buscar outras palavras que tenham significado semelhante, sinônimo. Você não vai escrever o que significa aquela palavra, você vai colocar apenas sinônimos. Se eu substituir alguma palavra lá do nosso texto por um sinônimo, pode mudar o sentido da frase? Não, ok? Então vamos agora que você já fez isso, já foi ao seu texto, já fez lá a lista das palavras destacadas, já fez aí sozinho, você vai voltar aqui para o nosso vídeo e fazer a correção. Combinado? Então vamos lá. Número 1, letra A. Nós temos aqui como sugestão cooperação, sinônimos, ok? Pedindo, vou escrever aqui embaixo. Pedindo, ajuda, declara, e anotado. Aqui, pessoal, já está somente a resposta, ou seja, já está só os sinônimos. Eu vou voltar aqui no texto. Então, olha lá. Colaboração é a primeira palavra que está destacada. Um sinônimo para colaboração que eu sugeri foi cooperação, ok? A segunda palavra, solicitando. Um sinônimo para solicitando, pedindo. Contribuição, um sinônimo para contribuição, ajuda. Lembrando que você pode ter encontrado outros sinônimos diferentes do que eu estou sugerindo, certo? Vamos lá, próxima palavra, opa, é aqui embaixo, relata. No lugar de relata, eu posso colocar a palavra declara. E por fim, nós temos a palavra escrito. Um sinônimo para a palavra escrito, eu sugeri anotado. Entenderam? Ok. Então, vamos voltar aqui no nosso exercício. Letra B. Agora, reescreva os trechos em que essas palavras aparecem substituindo as palavras originais por sinônimos, ok? Então, olha lá, vou dar umas sugestões de acordo com o que eu fiz. Como que poderia ficar? Desculpa aqui, pessoal. É aqui. A frase. A frase está aqui, ó, na primeira. Por exemplo, aqui, ó. Ao entregar sua colaboração de R$3, o que eu vou escrever? Ao entregar sua cooperação de R$3. Então, vamos lá. Ao entregar sua cooperação de R$3. Ó, eu vou pôr 3 pontinhos porque o texto continua, certo? Se eu for fazer a segunda frase, agora todas as outras frases você fará sozinho, ok? Mas olha lá. Ela trouxe um bilhete da escola solicitando. Como eu vou escrever? Ela trouxe um bilhete da escola
pedindo uma contribuição. Ela trouxe um bilhete da escola pedindo uma ajuda, certo? E aqui a outra frase quando diz aqui, relata a mãe Ana Paula de Alvarenga. Como que eu vou falar? Declara a mãe Ana Paula de Alvarenga, certo? Assim que deve ficar. E a última, comentou a educadora, que se emocionou quando parou de ler o que a criança havia escrito. Que se emocionou quando parou para ler o que a criança havia anotado, certo? Então, isso eu reescrevi esses trechos, mas eu substituir a palavra que estava marcada pelos sinônimos que eu encontrei no dicionário, certo? Continuando aqui. Número 2. Então, só para retomar aqui, pessoal, na letra B, não houve o quê? Mudança, alteração, pois os sinônimos, eles servem para substituir palavras com o mesmo sentido, ou seja, as frases não foram alteradas, certo? Na sua opinião, houve alteração no sentido após a substituição das palavras? Justifique sua resposta. Então, houve alteração? Não houve, porque o quê? O sinônimo serve para substituir, não mudar o significado de uma palavra, certo? Então, vamos lá? Número 2. Não houve alteração. Aqui é uma sugestão de resposta, tá bom? Vírgula. Pois os sinônimos servem para substituir palavras com o mesmo sentido. Essa é a percepção que a gente tem que ter quando nós trocamos palavras por sinônimos, que não pode haver alteração de significado da minha frase, certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui neste momento. Nos vemos em breve em mais uma aula de língua portuguesa. Um beijinho e cuidem-se. Tchau, tchau!